Fala galera da Remo TV, olha com quem eu vou bater um papo especial no nosso Reicast. Reinaldo, logo para que você entenda e conheça, esse é o podcast mais azulino entre todos. Uma oportunidade da gente estar te apresentando de uma outra forma para o torcedor. Seja bem-vindo, cara. Obrigado. Satisfação estar falando contigo. Obrigado, convite especial. Primeira vez que eu estou fazendo um podcast. Espero que o pessoal, a torcida goste aí. Mas para que a gente saiba um pouquinho, o Reinaldo, ele é de falar muito, é da resenha? Como é que é o Reinaldo fora do campo? Eu considero que eu não falo muito, mas minha esposa fala que quando eu paro, quando eu falo, eu não paro mais. Quando aperta o play, dentro de casa, é um cara que gosta de dar as ordens ou mais obedece? Acho que é a lei do mundo, né? Obedece, né? Ou seja, a última palavra é sempre a dele. Sim, senhora. Sim, com certeza. Não é o nome da madame lá. Você já começou citando ela, já vi que ela tem uma importância muito grande para você. Sim, o nome dela é Bruna, tem um filho também, Arthur, então a nossa família é nós três ali. Aí tem sogra, sogro, pai, mãe. É aquela base familiar que também é muito importante, né, cara? A gente meio que brinca, mas sem essa família do lado, sem esse apoio, as coisas não acontecem. Sim, com certeza. Acho que a família, para mim, foi a base ali para que eu pudesse jogar futebol, desde os meus pais. Depois encontrei a minha esposa e isso foi fortalecendo ainda mais na caminhada como atleta profissional. Então bora costurar essa história e voltar lá para o interior de São Paulo. Catanduva, é isso? Catanduva. Filho ilustre da cidade. Catanduvense, né? É quem nasce lá. O que tem de bom para fazer lá em Catanduva? Cara, você pega um carro, anda 60 quilômetros, vai para Rio Preto. Porque a cidade Preto... é muito pequena mesmo? Não, a cidade até que tem um shoppingzinho ali maneiro, tem... É o interior mesmo, Sim. né? É o interior, a cidade maior é Rio Preto, né? Que tem acho que 600 mil habitantes, aí você já tem mais recursos, tem mais shopping, mais coisas, mas é uma cidade que, cara, eu amo demais. E o Pavani pode falar, pode complementar um pouquinho mais. Que é de lá também? A gente nasceu na mesma cidade, Sim. Ele é de Palmares, mas como a cidade dele ainda é menor do que a minha, ele nasceu em Catanduva. A gente se conhece desde os 4, 5 anos. Que bacana, é sério mesmo isso, cara? Nossos pais se conhecem, então, tipo, é uma história bacana. Assim, Pavani era moleque danado ou não? Ou você era mais do que ele lá? Desde pequenininho, do mesmo jeito que ele é aqui, ele é desde quando eu conheço ele. Então é bacana poder compartilhar uma experiência que a gente já jogou Sim. junto lá na região já e jogar agora profissionalmente com ele foi incrível. E a infância de vocês, toda relacionada ao futebol ou se tratando de interior, eram outras brincadeiras também, outras oportunidades para diversão? Então, eu quando conheci o Pavani, eu morava num sítio, né? Meu pai trabalhava na usina lá da região. Então eu morava num sítio ali, então o Pavani, o pai do Pavani jogava no amador de Sim. domingo no clube lá onde eu morava. Então a gente acabou se conhecendo e pelos pais trabalhar na mesma empresa, tudo, então era só mais o futebol e terra, muita coisa ali de criança, então tipo assim, eu tive uma infância assim incrível, cara. E a mãe, puxava muito a orelha do Reinaldo? Como é que era dentro de casa, questão de escola, estudar, comportamento? Quem era mais rigoroso com você? Vou contar uma história aqui. Dessas histórias que eu gosto. Teve uma vez que a minha mãe foi chamada na escola, né? Porque toda semana, cada 2 dias, eu aparecia com hematoma lá, né? Aí a escola achava que minha mãe batia em mim. Aí a escola chamou ela para saber o que estava acontecendo e minha mãe falou assim: esse menino não para, cai de cima da árvore, Ele apanha da própria vida, pula, cai. Então sempre eu fui um menino que sempre corri, sempre gostei, tipo assim, realmente de brincar. Então, aquela infância raiz, né? Então os hematomas vinham e às vezes a escola achava que era minha mãe, mas minha mãe tipo era bem Estica o braço aí. Aqui, ó. Isso aí tem a ver com a infância ou já foi agora na vida profissional? Uma cicatriz aqui de pelo menos o quê? 4 dedos. Não, esse foi o ano retrasado no Curitiba, no clube que eu tava, acabei no treino, infelizmente acabei quebrando o braço, bem quando eu cheguei, mas é uma marca que... Da vida também, né? Também. Da profissão que tu escolhestes aí. Como é que o Reinaldo vai parar, cara, no futebol assim? Desde as escolinhas, a gente sabe que tem as peneiras, a gente leva muito não na vida também, porque isso nos fortalece. Conta a tua história agora, já esse início do futebol aí, você aparecendo. Cara, eu comecei em Catanduva mesmo, numa escolinha lá
de Catanduva. Depois eu saio de Catanduva, vou para o Mirassol, para a base do Mirassol. Aí fico ali praticamente 2 anos na base, tipo, na verdade era um empresário que tomava conta da base do Mirassol, depois ele sai e vai para o Tanabi, e como ele cuidava de todos os jogadores ali, a gente acabou indo também, e depois eu vou para Ponte Preta, aí é onde começa ali De fato é aquele start, né, que Isso. cai a ficha, agora eu sou jogador profissional. Isso. E aí eu vou para o Atlético Paranaense, aí depois eu vou para o Atlético Paranaense emprestado na base mesmo. Fico lá 2 anos, aí é quando eu conheço a minha esposa. Sim. Aí conheço, a gente começa a namorar ali, eu volto de novo, aí já volto pro profissional da Ponte Preta. Aí eu começo o profissional na Ponte Preta. Você tem uma experiência em Portugal também? Sim, fui para Portugal, cara, fui lá, foi... Como é que foi? Conta aí. Cara, cidade maravilhosa que eu morei, uma experiência, tipo, incrível. Era a primeira divisão ou não? Primeira divisão. Mas dentro de campo as coisas não aconteceram. Sim. Eu acabei não jogando, joguei acho que um jogo da temporada, estava me adaptando, é um futebol totalmente diferente, um futebol totalmente, como eu posso falar, muito mais, não organizado, mas muito pouco robótico ali, Sim. sabe? Tipo, então isso aqui no Brasil às vezes a gente tem que improvisar tudo e eles... Que eu acho que é onde a gente faz a nossa diferença, né? Que Isso. você mexe com aquela questão da habilidade, com a inteligência técnica e tudo mais, mas o brasileiro ele acaba levando vantagem nisso aí. Eu acho que esse termo foi muito bacana, que tu usaste o robotizado, porque é meio que previsível. Isso, então eles acabam fazendo uma ação e aquelas ações eles vão até o fim, mesmo que tome o gol tudo. Eles acreditam eles e querem acreditam insistir naquilo, que né? é isso. E às vezes a gente, aqui no futebol brasileiro, às vezes a gente acaba tipo improvisando. Tipo, aconteceu, a gente vai sair, depois a gente arruma e tá tudo certo. Lá já não. Então eu tive um pouco de dificuldade no começo para poder me adaptar. Então quando tá mais ou menos no meio da temporada que eu achei que estava adaptado, foi quando eu volto de novo pro Brasil. Sim. Agora, pelo menos, o futebol te proporcionou uma oportunidade de uma nova cultura, conhecer um novo país. A vida lá em Portugal foi mais tranquila ou não? Porque também para o jogador, às vezes, por mais que você esteja num contexto como esse, mas não tá jogando, é chato. Né? Como é que foi a tua passagem lá em Portugal, extra-campo, assim, também? Cara, foi bacana. Na minha família, entre a gente, estava muito bem, sempre foi Sim. muito bem. A minha esposa estava passando por alguns momentos ali, estava com depressão, tudo. Então, foi um momento que eu tive para estar ali do lado dela. Como Portugal é muito pequeno o país, então as nossas viagens não tinha tantas viagens. Às vezes a gente saía rápido, né? no mesmo dia para poder jogar. Então eu tive muito tempo com a minha família, tive muito tempo com o meu filho, a gente curtiu demais, mesmo que estava na pandemia ali. Tipo, a gente conseguiu sair para parques, andar na cidade. Então, tipo assim, foi uma experiência muito bacana assim, em Portugal. No futebol não tanto, Sim. não tive muitos minutos, mas fora assim eu pude aproveitar Portugal assim, sabe? Aí 2025, cara, o Reinaldo desembarca em Belém. Sim. Cara, conta pra gente assim a questão da proposta que chega pra você, o convite, e fala pra família, compartilha. Olha, chegou isso aqui, eu vou aceitar. Vou lá pro norte do país defender as cores do Remo. Na verdade, eu estava até brincando com o Rangel, né? Porque o Rangel é um amigo meu pessoal, né? Um amigo que eu tenho já faz algum tempo. E ele Jogaram junto no Goiás, não? Jogamos junto no Goiás, até ele é meu padrinho de casamento. Olha, que bacana. Então a gente tem uma amizade muito bacana. E quando ele foi para Goiânia, né? Quando acabou a Série C, que a gente subiu, né? A gente estava conversando ali, né? Ele tinha acabado de subir, estava todo alegre. Ele falou assim: e aí? Vamos para lá? Vamos disputar a Série B? E eu brinquei, falei: cara, vamos embora, né? E eu fui viajar, acabei viajando, voltando. E no meio dessa viagem, ele me ligou, falou: cara, o pessoal perguntou se você tem interesse e tudo. E eu falei: cara, claro que eu tenho, só preciso acertar algumas coisas. Tinha algumas coisas ainda que eu tinha contrato com outro clube. Falei: tenho que acertar algumas coisas, não posso sair, Sim. tipo, abrir mão. É aquela questão da responsabilidade, né? Isso. Definir tudo certinho. E então eu brinco com ele que, tipo, ele fez o caminho ali para vir. Ou seja, temos o potencial de um empresário, né, Marcelo Rangel. Ele tem os olhos para o talento, mas também na forma de agenciar positivamente, convencer aí bons jogadores a
a defender as cores do Remo. Sim, então foi bacana. Minha família, a gente sempre tira um momento para a gente orar, um momento para... Você é evangélico, é? Sou sim. Para ter comunhão com Deus, para sentir paz. E foi quando eu comecei a orar em propósito disso, eu senti muita paz. A minha esposa também, por conhecer o Rangel, conhecer a Tainara, a esposa dele. Então a gente ficou feliz de vir. Eu senti paz, a minha esposa também tranquila. Então eu falo que a nossa adaptação aqui foi muito tranquila. A gente, cara, chegamos, pareceu que tudo foi se encaixando. Era assim, para ser, né? Era para acontecer. Meu né? filho na escola, cara, eu vou buscar ele 6 horas da tarde, eu tenho que ficar até 6h40. Ele quer brincar. Porque ele quer ficar brincando sim. com os amiguinhos, coisas que nos outros clubes não acontecia, entendeu? Então acho muito bacana, assim, quando realmente você sente que é a vontade de Deus de estar aqui. É aquela história de estar em casa, literalmente. Você citou, eu vou te fazer uma pergunta, o Reinaldo. Eu já gravei com o Pedro Rocha, que é católico, gravamos aqui no espaço que tem aquela capelinha ali e tudo mais, para oração. E ele tocava muito no assunto de Deus e tudo mais. Tu tens algum momento em que tu tivestes assim, aquela necessidade, ou então aquela proximidade com Deus? Deus intercede, eu preciso de ti nesse momento. Algo que tu tenha para citar pra gente assim de especial nessa relação entre o Reinaldo, seja ele profissional, pai de família, você me contou a história da sua esposa, ou alguma outra situação que te aproximou ainda mais de Deus? Cara, vou ser sincero, ano passado eu vivi um momento de muito aprendizado. E não só no futebol, mas com Deus. Eu falo que acho que 90% dos jogadores, acho que só os jogadores que já chegaram no alto nível financeiro que não se preocupa com isso, né? Eu falo que todos nós jogadores se preocupam o que vai acontecer o pós-futebol. Eu digo nem né? só os jogadores, mas o profissional, o pai de família, né, Reinaldo? Isso. Então, e eu me preocupava muito com isso, cara. Falou, cara, estou com 28 anos, minha carreira talvez possa conseguir jogar até os 38, 39 aí, um zagueiro ainda, se eu conseguir me cuidar. Então foi um momento ali que eu fiquei preocupado muito com isso, né? E Deus já tinha, tipo assim, se eu contar minha história toda, desde o início, todo mundo vai ver a mão de Deus nisso. E quando eu volto para o Goiás, né, que é um clube que eu já tinha vivido algumas experiências lá, tinha subido lá com eles, tudo. Então, o meu desejo era sempre voltar para lá. E Deus me levou lá para me ensinar algo. Porque eu colocava Deus e o futebol na mesma prateleira. E quando eu chego lá achando que eu jogaria, porque meu passado tinha sido bom lá, tudo, tinha tido conquistas lá, Deus me mostrou que não era o momento, que Ele queria eu para outras coisas. E eu estava um dia em casa, e quando você não joga, você fica triste demais. Sim. E eu orando ali, tipo, questionando um pouco Deus, por que eu não estou jogando? Eu estou aqui, é a cidade, tipo, minha família ama Goiânia. Tipo, falei, eu estou aqui, por que as coisas não estão acontecendo? Parece que eu não sei nem jogar futebol. E Deus falou muito forte assim no meu coração, cara. Tipo, até quando você vai colocar o futebol e eu na mesma prateleira? E isso me marcou porque eu perguntei, mas como assim? Como assim colocando o Senhor em... Ele falou assim que a minha vida ele tinha sustentado. Ele falou, então por que você está preocupado com o futebol que vai acontecer se do seu passado eu já cuidei? Tipo assim, tudo que você olha para trás, você me vê. E por que você está preocupado se você vai jogar, se você não vai, se você vai renovar o seu contrato, se você vai ir para outro clube ou não? Tipo, deixa que eu cuido. Deixa que eu conduzo para ti, deixa que né? eu conduzo para você. Então foi um momento marcante, porque aí eu pude entender que o meu ciclo ali naquele momento no Goiás tinha acabado. Que nem eu fiquei em 2021, 2022 e não tive tempo de me despedir do pessoal. Sim. Que até acreditei que iria renovar em 2022, acabou não dando certo, mas eu não consegui me despedir de ninguém. E acho que Deus estava me dando uma oportunidade para viver ali com aquele pessoal ali que eu gostava tanto ali, tipo assim, de me despedir. E hoje, tipo assim, cara, eu venho pro Remo como uma nova pessoa, assim, sabe? Sendo guiado por Deus, não pensando no futuro. Acho que isso é o que tá fazendo toda a diferença, assim, que nem, tipo, jogamos
esse jogo passado. Então, tipo assim, tô pensando no próximo jogo? Claro, com certeza eu tô pensando, mas eu tô vivendo, tipo, o hoje. presente, né? O agora. Eu acho que ele te fortaleceu como pessoa, como profissional mesmo, para viver intensamente isso, entregar o teu melhor, sim, né? E desempenhar. E tanto que, detalhe importante, viu? Já em outros papos aqui com o Reinaldo, ele me confessava que ele chega no Remo, ele faz o primeiro gol, né, pela carreira profissional no todo. Foi o primeiro título também, o Paraense? Foi o primeiro título, bati 2 vezes na trave e aqui foi o primeiro título. Ou seja, tinha que acontecer mesmo, né, Primeira vez como capitão, tipo, então eu falo que eu tô vivendo coisas, tipo, que eu nunca vivi. E acho que isso é fruto do que aconteceu no passado, mas eu vejo também descansando em Deus, deixando as coisas acontecer naturalmente, sem uma pressão como tinha antes. Eu vivia muito pressionado, acho que a maioria de todos os jogadores pensam no futuro, sim. Eu falei, não que eu não pense, mas eu acredito que se Deus cuidou até agora, eu tenho certeza que o futuro também Ele cuidará, sabe? Então Ele vai trilhando eu conforme a vontade dEle e conforme a minha família. Então eu fico feliz, cara. Fico feliz por estar vivendo esse momento aqui, porque eu falo que para todo mundo que hoje eu olho e falo assim, cara, eu tinha que estar aqui, sabe? Era vontade de Deus que eu estivesse aqui, porque eu olho para minha família feliz, minha família adaptada, meu filho amando a escola, tudo que ele faz aqui em Belém. O clima do nosso grupo, tipo, fantástico, não tem ninguém que você fala, nossa, esse cara aqui não, todo mundo um brincando com o outro, não tem essa vaidade. Acho que todo Esse é o ponto forte do Remo nessa temporada 2025, Reinaldo? Essa união, esse grupo aí, o falar, né? Sem aquela questão do estrelismo, todo mundo sendo parceiro, amigo, uma verdadeira família? Sim, eu posso dizer que sim, que isso tem feito toda a diferença, assim, de olhar. Tem vários jogadores que jogaram em grandes clubes, tiveram grandes conquistas, e você olhar para essas pessoas assim, que é uma referência dentro do elenco, e ver que eles não têm vaidade nenhuma, que eles estão realmente para que a gente pudesse ser campeão paraense, tá pelo acesso, independente se estão jogando ou não, se estão ficando no banco, se vai bater o pênalti ou não, ou se vai ser o cara que vai fazer o gol ou não, mas está feliz com aquilo que está acontecendo com o Remo. E isso acho que está fazendo toda a diferença e é notório. Acho que todo mundo que está de fora e assiste os jogos do Remo vê que o nosso grupo tem um ambiente muito bom. Tipo, tanto nos vídeos, nas brincadeiras que são gravados, até mesmo quando a gente faz um gol que todo mundo sai. Sim, vai lá, abraça, brinca, independente de quem está fazendo o gol. Então isso eu acho que é o nosso forte desse ano de 2025. E tem um outro ponto muito forte que já o Reinaldo vai tocar aqui no assunto e responder sobre a torcida do Clube do Remo, que é o chamado Fenômeno Azul, que também é o nome do nosso programa de sócio-torcedor. Então não perde tempo, se associe, garante logo aí o teu plano de sócio-torcedor, porque isso te dá direito a ingresso em todos os jogos do Remo como mandante, além de uma rede de benefícios que você pode estar aproveitando. Universidade, faculdade, oficina de carro, consultório odontológico, barbearia, estúdio de tatuagem e muito mais. Então não perde tempo, dá uma passadinha lá na nossa sede social na Avenida Nazaré para você garantir o seu plano, ou então até mesmo pela internet, entra no nosso site, busca aí no Sócio Fenômeno Azul dentro do Instagram, das redes sociais, que você vai estar tendo todas as informações dos melhores planos que cabem no seu bolso. Fala dessa torcida, cara, o quanto que isso é uma magia ali na arquibancada que se transforma em energia para vocês dentro de campo. Cara, é incrível. Acho que nunca tinha visto uma torcida assim, que não é só dentro do estádio. Sim, durante o jogo em si, né? E fora também, você vai em qualquer lugar, os torcedores te conhecem, o torcedor sabe, os torcedores vêm. Então é algo que eu falo que eu também estou vivendo algo novo. O Reinaldo tipo assim, pega o carrinho dele no supermercado, quando ele vem, já tem o carrinho, olha, não pode falhar naquele jogo, é aquela pressão gostosa, aquela cobrança, né? Eu teve uma história engraçada, eu e o Caio, que a gente foi no mercado, né? A gente foi comprar pão, e a gente está ali conversando, e eu tinha acabado de fazer o gol contra o Criciúma, né? Então o torcedor ali estava, e o torcedor veio e falou assim, ô Reinaldo, parabéns pelo gol, tudo. Aí deu a mão pro Caio assim, ô Caio, pô, tá jogando demais, não sei o que lá.
mas precisa fazer um gol. Olha, tá legal, mas nada é tão bom que não possa melhorar, fazer né? um gol, só falta você agora na Série B. Então, tipo assim, a gente acabou dando risada com o torcedor, mas, cara, acho que no primeiro repá que a gente acabou empatando, no ver o mosaico, Sim. tipo, olhar para arquibancada, eu até lembro que no dia do aquecimento, assim, no dia do jogo, eu tava aquecendo, assim, eu olhei pro Lucão ainda que tava com a gente, eu falei assim, cara, que vontade de jogar. Sim. Por olhar a torcida assim, tipo, fazendo toda a festa, assim, eu falei, cara, que clima, nunca tinha vivido isso, tipo, num clássico, né? Porque os clássicos que eu peguei sempre era uma torcida única, então, tipo, agora você vem pra cá, tipo, torcida dividida, e ver a festa que a nossa torcida faz, cara, e aquele mosaico que eles fizeram, que foram com a camisa que ficou... tipo um 3D que usava, né, Isso, uma que ficou capa. o primeiro tempo inteiro, Uhum. cara, eu nunca tinha visto isso. Tipo, e foi incrível, assim, eu tava no banco, né, eu entrei no finalzinho ali do jogo e olhar e poder vivenciar isso foi incrível. O nosso tempo, até porque daqui a pouco tem que liberar o Reinaldo, que hoje tem trabalho aqui pelo Bainão, já pensando no Volta Redonda no final de semana, já vai acabando, mas pra gente finalizar, duas perguntinhas que eu não posso deixar de fazer pra você. A primeira é, que história é essa do bonde dos carecas, cara, aqui no Clube do Rei? Tá dando certo, chegou o Regis aí pra fortalecer o movimento, o Reinaldo sempre foi do cabelo raspadinho, batidinho. Não, na verdade, essa não era a minha intenção. Mas a natureza... Mas agora que essa onda de calvo, de não sei o que lá, aí tava começando já a ficar feio, né? E o pessoal, tipo, do grupo não alivia, né? Nenhum momento, aí... Mas você já chegou assim, né? Ou arriscava um penteado diferente? É que, na verdade, no clube passado, né, que eu tava, tinha um jogador que ele era careca também, tinha barba e era zagueiro. Sim, também. muito parecido. E eu falei, cara, não tem como eu rapar agora, porque, tipo, já confunde a gente, assim... E eu falei, não, vou esperar a hora que eu chegar, a hora que começar as férias eu vou fazer pra ver como vai ficar. Aí, automaticamente já deu certo de eu vir pra cá, Sim. então já falei, não, já vou chegar já com... O meu estilo. Já com o novo Reinaldo, nova versão. O Reinaldo é vaidoso ou não? Não, cara, não. Zero vaidade. O Caio, acho que o Rangel, que me conhece um pouco mais, pode contar, né, que... Cara, eu sou muito... Tipo, até o cabelo mesmo, Sim. assim, quando eu deixava o cabelo crescer assim, o Reinaldo falou, tem um momento assim que ele simplesmente desliga e fala assim, não vai mais cortar o cabelo, tipo... Então... Porque tem jogador que na concentração faz questão, né, de manter o penteado em dia e tudo mais. Posso contar um? Pô, na hora. Quem é o mais vaidoso desse elenco aí? Mais vaidoso? Tem dois que ama cortar o cabelo. Rangel, com aquele topete dele. Cara, interessante que quando ele faz a defesa no dia do repá, o topete dele tá... Aquele pega-rapaz aqui assim, né? Intocável. Não sei se ele passou um laque ou então essas pomadas agora que estão na moda. Eu sei que o penteado dele não mexeu, cara. Sim. O Sávio. Olha. O Sávio, de 3 em 3 dias, ele tem que cortar o cabelo. E o Viseu também não fica muito atrás, não. Porque agora ele colocou o cabelo lá. Agora tá cheio de estilo, né? Tá ajeitado, aí agora ele fala de mim, tipo, eu falei, mas o seu... Tá de mais ou perder, menos, né? Você colocou também, eu vou colocar. Não é tão original assim, né? Se eu quiser também eu posso fazer um implante aqui, plantar aqui. Cara, é muito bacana pegar essa descontração nesse momento. Eu acho que demonstra o quanto que o clima tá positivo, o ambiente tá se encaminhando aí para o final de uma temporada que a gente possa também estar celebrando. Agora a gente sabe que a caminhada é longa, né, Reinaldo? Série B exige essa seriedade, esse comprometimento para que no final, de fato, o acesso aconteça. Sim, com certeza. A gente sabe a dificuldade que é e também as logísticas, viagem. A gente sabe quão importante é os pontos e a gente vem fazendo o nosso papel, que é dentro de casa ganhar e buscar ponto fora de casa. Então, felizmente, aconteceu todo o jogo agora contra o Atlético Goianiense, que numa falta que todo mundo acredita que não foi falta, então a gente acabou depois tomando gol e sendo prejudicado por esse resultado, mas a gente leva um ponto, que isso que vai fazer a diferença no final do campeonato, mas eu acredito que com muita humildade, com muita seriedade e com a nossa
união que a gente vem, com essa descontração de estar aqui, de buscar realmente sem vaidade, a gente vai conseguir chegar assim no nosso objetivo. E que assim seja. Zagueirão Reinaldo no bate-papo com a gente, lembrando, hein, que esse podcast aqui precisa também da sua participação. Como? Compartilhando, comentando, deixando teu like, para que essa entrevista, esse bate-papo chegue aí na maior quantidade possível de torcedores do Leão. Cara, muito bacana conversar contigo aí, que até o final da temporada a gente tenha outras oportunidades para você estar... Eu gostei do Reinaldo, porque ele contou muita história aqui, que às vezes os caras ficam fechados lá dentro e não trazem pra gente aqui. Mas o Reinaldo é bom de resenha, já fez um dicionário paraense aí. Cavalo modelo tua cabeça, já sabe o que é. Que mais? De rocha, ou seja, o cara que já tá meio que habituado aí, bem entrosado com a galera e tá se sentindo em casa. Valeu, Reinaldo, pela participação. Obrigado. Tamo juntão e vamos junto com o Remo pra buscar aí os nossos objetivos até o final dessa temporada. Valeu, galera. Obrigado.